Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de constelação. E na aula de hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você sobre um aspecto muito importante, que é esclarecer definitivamente para você, clarificar a diferença existente entre a constelação sistêmica e aquilo que nós chamamos de constelação familiar. Como eu falei num vídeo anterior, as pessoas confundem muito, no dia a dia, elas confundem muito a constelação, atribuindo normalmente a relação com a constelação familiar. Nós vamos ver que isso, então, não é só pela questão da aplicação, mas existe uma diferença fundamental entre aquilo que é uma constelação familiar e o que é uma constelação sistêmica, que é importante para você que está decidindo se você vai ou não fazer a formação na constelação sistêmica transpessoal, que é o meu método. É fundamental você saber essa diferença. Poucas pessoas falam sobre isso, mas você aqui hoje vai sair entendendo desse vídeo, dessa aula, a diferença entre o que é uma constelação familiar do Bert Hellinger e o que é uma constelação sistêmica. Então nós vamos estar abordando isso nessa aula, para você dar mais um passo no seu curso de constelação sistêmica transpessoal. Ok? Vamos lá então? Como nós já vimos então num vídeo anterior, essa questão do sinônimo, das pessoas confundirem a constelação com a constelação familiar, ela tem a ver exatamente pelo trabalho do Bert Hellinger, desse alemão, desse terapeuta alemão, que estruturou um método de constelação familiar, que popularizou no mundo todo. Hoje, milhares de pessoas aplicam a constelação familiar no mundo, e isso fez e provocou, nessa popularização, uma confusão. As pessoas, então, associarem que toda constelação é uma constelação familiar, como a gente viu no vídeo anterior. Só que a questão importante não é apenas em relação à aplicação. Muitas pessoas confundem, as pessoas me procuram e falam assim, você faz constelação familiar? Mas elas estão, muitas vezes, os leigos, né, os clientes que estão buscando a solução, é porque eles têm um problema familiar e eles têm um conflito com a mãe, com o pai, relacionamento com o irmão, com a família, e eles então querem resolver o problema familiar e então procuram uma constelação familiar. Ou seja, nessa hora, essa pessoa está expressando um entendimento de que a constelação é para resolver problemas familiares. E não é verdade. Apesar de, então, a aplicação muito, muito forte do Bert Hellinger ter sido para problemas familiares, de entender a lógica da relação familiar, a diferença da constelação familiar para a constelação sistêmica, ele é muito maior do que essa. E é isso que eu quero abordar com você aqui nesse vídeo. A questão, então, importante, e aí já é uma questão mais técnica, né? É uma questão de conceito, de pressuposto, é que a constelação familiar do Bert Hellinger é a aplicação da técnica da constelação com uma perspectiva não só de aplicação para problemas familiares, mas porque Bert Hellinger tem um entendimento da formação e da criação dos conflitos, das dificuldades, dos problemas de relacionamento, como tendo a sua origem numa estrutura ancestral ou familiar. Então vejam, isso coloca a diferença num ponto muito maior do que apenas a aplicação. O que nós estamos falando é de um entendimento do ser humano, de um entendimento de um pressuposto do funcionamento da vida, de como nós funcionamos na vida, ao ponto de gerar ou de produzir algum tipo de conflito, algum tipo de problema. O que eu quero dizer? Bert Hellinger acreditava, ele tem um conceito, uma visão de psiquismo, de consciência, em que ele falava que nós todos temos uma consciência pessoal, da consciência nossa como indivíduo, mas todos nós temos uma consciência sistêmica, nas palavras de Bert Hellinger, que ele associa a essa ordem ancestral. Bert Hellinger tem essa concepção, isso é uma concepção, né, um pressuposto, é uma visão de ser humano, que ele parte por conta da experiência pessoal dele, Bert Hellinger, na aplicação e na descoberta do método da aplicação da constelação. Porque Bert Hellinger teve uma origem, na sua história, como missionário na África, de conviver com algumas tribos zulus, aonde a tradição da ancestralidade, a influência, a concepção de como a ancestralidade, a tradição ancestral influencia o indivíduo, fazia com que naquelas culturas houvesse um entendimento de como essa origem ancestral ela era determinante
na vida das pessoas. E aí Bert Helling, então, começa a fazer essa leitura. Ele tem, então, também depois uma interação muito grande com os processos da terapia sistêmico-familiar, com Moreno no psicodrama, e ele vai, então, perceber que a prática da constelação ela podia ter uma utilidade com essa concepção de que os nossos problemas eles são frutos de uma distorção que está havendo nessa consciência sistêmica ancestral, ou seja, familiar. É por isso que ele vai chamar de constelação sistêmica familiar. Mas vejam, é porque ele então vai atribuir não só a aplicação, mas o entendimento de que o problema sistêmico que nós passamos, ele tem a sua origem em padrões ancestrais. Para Bert Hellinger, os problemas que nós temos são fruto de algum tipo de padrão inadequado, de algum tipo de disfunção que está ocorrendo na família, na nossa árvore genealógica, ao longo das gerações e que está sendo transmitido por essa consciência sistêmica, que é uma consciência familiar, e é uma consciência que, de fato, eu, na minha concepção, eu considero essa consciência. Nós depois vamos ver no outro vídeo a diferença, então, para o meu método, a diferença principal, porque eu não vou considerar apenas como essa origem, mas Bert Helling vai, então, atribuir aos problemas, aos conflitos tratados pelas pessoas como frutos de uma repetição, de uma reprodução, de um padrão inadequado ao longo de várias gerações, seja da família da minha mãe, seja da família do meu pai, seja no meu bisavô, no tataravô, pode ser até numa linhagem bem antiga, pode ser pelas mulheres de uma determinada família, pelos homens, padrões, então, que vão se repetindo ao longo dessas gerações e que acabam, então, interferindo na minha vida, na vida do meu cliente. Então, vejam que a constelação familiar, então, e Bert Helling dá esse nome, não é apenas por conta da aplicação na família ou em conflitos familiares. É um entendimento do ser humano, um entendimento do psiquismo da consciência humana, em que essa herança repetida e muitas vezes transmitida de geração para geração é que está resultando do problema. A partir do momento, então, que a gente faz a constelação, colocando esses elementos familiares ancestrais, nós podemos, então, ter a resolução desse sistema familiar e trazendo benefícios para aquele problema que está sendo tratado. Então, vejam que, e aí Bert Helling vai falar sobre os emaranhamentos, as responsabilidades, o equilíbrio entre dar e receber, uma série de princípios sistêmicos que Bert Helling foi traduzir em uma sistematização, mas vejam, o mais importante aqui é porque para ele, Bert Hellinger, esses problemas têm a sua origem nesses padrões que estão sendo herdados, repetidos de geração para geração. Isso é uma perspectiva, uma visão específica do psiquismo humano, da consciência humana. Diferente, então, daquilo que nós temos falado nos vídeos anteriores de constelação sistêmica. Então vejam, é diferente porque Bert Helling, tanto é que Bert Helling chama de constelação sistêmica familiar. Por quê? Porque ele considera a família como um sistema, mas ele considera exclusivamente que os padrões, a influência no problema que nós temos, vem como resultado dessas disfunções que estão ocorrendo na ancestralidade até os dias atuais. Dentro da constelação sistêmica, nós vamos considerar qualquer tipo de sistema. E as origens de um problema sistêmico, dependendo do tipo de sistema, vai ter uma origem completamente diferente, por exemplo, de uma empresa, ou na relação com o dinheiro, ou na relação de uma reação emocional mais exacerbada, que pode ter a sua origem em um tipo de aspecto completamente diferente daquele que está sendo herdado ao longo das gerações da minha família. Então vejam, o que vai mudar, o que vai diferenciar é a concepção de ser humano que eu vou ter em relação ao problema. Uma visão de ser humano, de como a consciência funciona, que Bert Helling tem uma escolha por um pressuposto, e a constelação sistêmica vai trabalhar com um pressuposto mais amplo, onde vai considerar os diversos tipos de sistema, as ordens que regem cada um dos sistemas e poder identificar os princípios que, de fato, naquele sistema podem estar provocando aquele problema, aquele conflito que o meu cliente quer trazer. Então vejam que a diferença, então, entre a constelação familiar e a constelação sistêmica em geral tem a ver com esse pressuposto e não apenas com a aplicação.
Porque Bert Hellinger, inclusive alguns seguidores dele, fazem a aplicação da constelação em problemas que não são só familiares, mas o entendimento que esses problemas, mesmo que seja da empresa, eles têm a ver com uma questão muito semelhante a essa herança herdada, às vezes até da própria empresa, mas dentro dessa concepção da tradição da consciência ancestral que vai se repetindo até o problema atual. Numa constelação sistêmica, nós vamos trabalhar com uma ampliação desse pressuposto, considerando então a característica de cada um dos sistemas, inclusive o familiar. Numa constelação sistêmica, se eu estou trabalhando um problema da minha empresa, é possível e muitas vezes surge um problema que tem a ver com realmente essa ancestralidade. Então, numa constelação sistêmica em geral, a gente não vai desconsiderar essa origem familiar, mas não exclusivamente essa origem familiar, porque muitas vezes nós podemos estar diante de outras origens, de outros aspectos que estão gerando aquele problema que não necessariamente essa é da herança familiar. E aí eu coloco, além do Bert Hellinger, né, que influenciou muito o meu trabalho, eu coloco também esse outro alemão também, né, Bernie Izzard, também desencarnado, que eu tive a satisfação de conhecer, de conviver durante alguns anos, e com que é um desenvolvedor da constelação sistêmica, e que eu tive uma troca em termos de conceitos, da construção do meu método, bastante significativa. São pessoas que eu tenho sempre muita gratidão, porque eu sempre considero essas pessoas que eu tive o privilégio de ter contato pessoal, porque me ajudaram muito no desenvolvimento do meu método, às vezes até sem saber, como Bert Hellinger, não tive essa ligação, eu conheci vendo pessoalmente. Bernie Izzard, não, eu tive um contato pessoal e a possibilidade de aprender muito com esses homens que dedicaram suas vidas para um desenvolvimento de métodos que pudessem auxiliar as pessoas no desenvolvimento, na solução dos seus problemas, numa ampliação da consciência, né, numa ampliação da consciência dessa realidade sistêmica que todos nós estamos inseridos. Mas a questão principal, que você não pode sair desse vídeo sem ter compreendido, é essa diferença que muitas pessoas não sabem, que muitas pessoas não abordam, mas é uma diferença de pressuposto, da visão de ser humano, da visão de consciência, que Bert Hellinger faz uma escolha por um pressuposto, tem uma visão desse princípio, e na constelação sistêmica nós vamos ter um outro pressuposto. Isso vai ajudar você mais à frente, quando você estiver vendo num outro vídeo sobre o meu método de constelação sistêmica transpessoal, você vai ver então que o meu pressuposto vai ser um outro pressuposto que vai então abranger não só a questão das origens familiares, mas outras origens que apareceram sistematicamente no meu consultório, nas minhas sessões de constelação e que me surpreenderam, mostrando que nem sempre a origem de um problema ele vem da herança ancestral que está sendo repetida ao longo das gerações. A grande diferença, então, em relação a isso, é que na constelação sistêmica nós vamos ter a base da teoria de sistemas e o princípio de sistemas que são diferentes para cada sistema. Então, a teoria de sistemas e o que ela estuda dos princípios sistêmicos, eles são semelhantes, mas com especificidades dependendo do tipo de sistema que a gente está falando, inclusive o familiar. E aí, nesse sentido, no sistema familiar, Bert Hellinger realmente tem um trabalho que é incomparável de consistência e de profundidade. Só que, eu observei isso na minha prática pessoal, né, na minha prática vivencial, muitas vezes, quando nós nos abrimos àquilo que a constelação pode nos mostrar, a constelação revela que um problema pode estar relacionado a um outro tipo de origem que não a familiar. Então, muitas vezes tem a ver, por exemplo, com uma falta de alinhamento daquele sistema em relação à finalidade. Então, se a ordem da família, por exemplo, é a ordem do amor, e muitas vezes os conflitos estão relacionados a uma distorção dessa ordem do amor, o amor que ficou perdido, emaranhado, desvalorizado ao longo das gerações naquela pessoa, numa empresa, por exemplo, nós podemos estar vendo que o problema daquele sistêmico está relacionado, por exemplo, a um desalinhamento em relação ao propósito. E o propósito de uma empresa não é o amor, é o sentido de utilidade. E isso é uma outra questão, vai ser um outro vídeo. Né? Se o que ordena uma família é o amor, o que ordena uma empresa? É o sentido de ser útil. O que ordena a sua carreira, o seu trabalho? É a sensação de ser útil, não só para você, mas para aquilo que você faz, para as pessoas que se beneficiam do seu serviço. Então vejam, se nós estamos falando, por exemplo, de um sistema ou um problema sistêmico relacionado a uma dúvida sua de carreira, não é necessariamente a ordem do amor que está em jogo.
mas é uma outra parte da sua vida, uma outra finalidade da sua vida, que é desenvolver a sensação de utilidade, de ser útil, de estar pertencendo e agregando ao seu coletivo social. Isso é uma necessidade humana. O trabalho nos traz não só a sobrevivência, mas esse aspecto, o atendimento de uma necessidade de ser útil. Então, se eu tenho uma disfunção nesse sentido de utilidade, a minha carreira, a minha insatisfação no meu trabalho, eu não estando feliz num relacionamento, pode estar relacionado a outras características que não necessariamente essa origem familiar. Aí nós estamos falando então de uma abordagem sistêmica, que está então baseada na teoria de sistemas, dos princípios sistêmicos, que inclui inclusive a família, mas que considera as especificidades, aquilo que é particular em cada sistema que nós estamos trabalhando. Não quer dizer que você tem que conhecer cada sistema ou as ordens de cada sistema, não é isso. Mas é saber que, dependendo do sistema, você pode se deparar na constelação com uma dinâmica que é diferente daquela que normalmente quem faz a constelação familiar já espera que é uma dinâmica familiar. É alguma coisa no emaranhado ancestral. Quando nós aplicamos e praticamos uma constelação sistêmica, nós devemos estar mais abertos a que a própria constelação acabe se revelando e revelando para nós, para o nosso cliente, uma origem, um tipo de dilema, um tipo de complexidade que não está relacionada à dinâmica familiar. Pode, inclusive, acontecer, ser familiar, e quando vai acontecer, a gente vai trabalhar essa origem familiar, mas muitas vezes pode demonstrar a própria constelação um outro tipo de aspecto relevante, inconsciente, que surge, então, de uma forma muito nítida, muito clara na constelação sistêmica. Então, essa é a grande diferença que você deve considerar, que você tem que trazer para uma clareza, que isso é fundamental para você poder fazer uma escolha mais segura sobre uma formação, como no meu método, que é uma constelação sistêmica transpessoal. Nós vamos estar abordando, buscando, inclusive, origens que não são só exclusivamente familiares. Mas não se preocupe, o método que eu ensino é que a própria constelação vai nos mostrar da onde vem essa origem, qual é o principal aspecto que está causando aquele conflito. E esse então vai ser o grande diferencial do meu método, que num vídeo mais à frente eu vou poder estar falando para você da constelação sistêmica transpessoal. Bom, eu espero que você agora tenha dado mais um passo. Esse é um passo fundamental, porque ele vai começar a definir uma diferença do porquê que eu vinha desenvolver uma constelação sistêmica transpessoal. E aí você já pode perceber que esse transpessoal vai ter a ver com uma opção, com um pressuposto, um tipo de visão de ser humano baseado na psicologia transpessoal que vai fazer a diferença na aplicação da técnica da constelação. Então é fundamental para você poder perceber que a constelação que você está pensando em fazer na sua formação, para a sua transformação profissional, ela tem a ver com uma visão de ser humano que é diferente daquela da constelação familiar. É por isso que eu julgo tão importante um curso introdutório sobre constelação, sobre o meu método, para que você possa avaliar se isso realmente faz sentido para você e para você poder investir, então, numa formação que pode fazer uma transformação profissional. Porque se isso não fizer sentido para você, então não é o curso para você. Mas quando você percebe e vê a amplitude dessa aplicação e da eficácia, você vai estar muito mais seguro para poder, então, escolher ou não para percorrer esse percurso de transformação profissional. E para aqueles que estão buscando a transformação pessoal, é perceber que nós estamos falando de um campo onde as experiências se ampliam para níveis muito maiores do que apenas a sua origem familiar, da linha da sua mãe, da linha do seu pai, da sua ancestralidade. Nós estamos falando de causas e origens muito mais amplas e muito mais profundas, às vezes, que só a questão familiar. Espero que você tenha gostado, então, dessa aula. Espero que você, então, estude e se prepare, porque a partir das próximas aulas você vai começar, então, a se aproximar decisivamente daquilo que nós chamamos constelação sistêmica transpessoal. Qualquer coisa que você precisar, é só entrar em contato conosco. Eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer em responder a sua dúvida. Entre em contato com a gente e se prepare, vai estudando. Nós temos ainda várias aulas onde você vai poder ter uma noção muito clara sobre o que é a constelação e principalmente a constelação sistêmica transpessoal. Ok? Um grande abraço para você, estude, até o próximo vídeo. Tchau!